esse é um tema que, a meu ver, é a última chance do Estado do Rio de Janeiro poder ter algo além dos royalties da riqueza que está na área do Estado do Rio de Janeiro. Então, presta atenção todos. A gente tem esse projeto que nós estamos tratando do Repetro. O que é o Repetro? Repetro é um regime aduaneiro que facilita a importação de equipamentos, de bens para a produção de petróleo. Há um tempo atrás, nós tínhamos uma legislação que exigia, por parte desses equipamentos, um percentual de nacionalização, ou seja, parte desses equipamentos produzidos aqui no Brasil, nem no Estado do Rio de Janeiro, produzido no Brasil. Isso variava de equipamento para equipamento, podendo ser 60%, como podendo ser 10% a 15%. E muito se conta e muito se levanta que o Repetro ia gerar 156 mil empregos no Estado do Rio de Janeiro, que o Repetro ia gerar 55 mil empregos no Campo de Búzios. Pois bem, se o regime é para facilitar a importação, ele não gera nenhum emprego aqui, nem no Rio, nem no Brasil. O Luiz Paulo, ele não é que ele mudou de opinião, ele tem certeza que esse encaminhamento é o correto. Ele está vendo um momento que o Estado precisa de alguma arrecadação. Mas aí eu quero dizer para os parlamentares que hoje são da região produtora de petróleo, como o Elbert, o Chico e o próprio doutor Serginho, porque se cantou lá em verso e prosa que o Repetro diferenciado iria gerar desemprego na região ou desinvestimentos. Pois bem... Esqueceu de falar com o Tenente Bernardo. No dia... Tenente Bernardo, meu comandante. Também o Tenente Bernardo. Perdão, meu comandante. Pois bem, no dia de ontem... E a Zeidan é a rainha do petróleo, agora Maricá. Mas ela é a nossa... Rodrigo Bacelar, João Peixoto, Bruno Dalvari... Que Vossas Excelências... Chico Machado... Não esqueça Niterói. Não, é porque Chico Machado, o Elbert e o doutor Serginho estão mais acompanhando essa reunião, essa discussão há mais tempo. E aí, eu e o Luiz Paulo, nós fomos a Macaé, e o nosso amigo Elbert, ele era vereador lá. E lá eu vi... Rio das Ostras. Rio das Ostras. Fomos a Angra também, né, Luiz? E lá eu ouvi do prefeito de Macaé, aí sim, em Rio das Ostras, que o petróleo é igual a carne. Se ele for comprar no supermercado e for mais caro, R$ 3, R$ 5 do que o outro açougue, ele vai no mais barato. E aí eu disse a ele que a gente estava tratando de um assunto sério, não era palanque eleitoral, porque se for nessa linha, o remédio para câncer paga imposto, e o petróleo não paga imposto. A produção de petróleo no Brasil não paga imposto. É fato. É o penúltimo país do mundo para taxar a produção do petróleo. Não são os derivados, é produção. É o Brasil. Pois bem, o que a gente está propondo com as minhas emendas, primeiro, a gente acompanhou a Lei 160, a lei complementar que obrigou todos os estados a publicarem as suas legislações, benefícios, decretos, todos os dispositivos que facilitavam a atração de empresas, né? A famosa guerra fiscal. E se falava muito que o Rio de Janeiro, São Paulo, o Espírito Santo, tinha a legislação que concorria, que um fazia concorrência predatória com outro estado, e quando a gente notou, quando foi publicado, a gente viu que Minas Gerais tinha mais que o dobro dos dispositivos que o Estado do Rio de Janeiro até então tinha de benefício fiscal. Minas Gerais... Doutor Luiz Paulo está aberto. Não, está fechado. Minas Gerais.
Agora, eu perguntei ontem, dia de ontem, eu já sabia, logicamente, ao Luiz, quais foram os estados que não assinaram com o Repetro. Minas Gerais não assinou. Não é que lá vai ser mais caro, não, porque lá já eles vão fazer uma legislação para zerar o ICMS. Porque quando você zera o ICMS... Distrito Federal, presidente. Então, mas aí eu estou falando de Minas por enquanto, foi Minas e Distrito. Então, depois eu vou te deixar falar, Luiz. Depois eu vou deixar falar. Porque mais uma vez, veio a Firjan e veio o IBP contar a história da carochinha. Que o Estado do Rio de Janeiro, em 5 anos, teria 300 bilhões de investimentos. Fizeram uma conta com o Luiz Paulo, que poderia ter uma arrecadação de 1,5 bi anual. Eu disse com o Luiz, está errado. Aí ele me ligou e falou, não, vamos cortar 50% dessa arrecadação, vamos estimar em 750 milhões de reais anual. Falei, continua errado. Eu, Luiz Paulo, trocaria 750, na verdade, o ótimo era não optar, mas tivesse que optar uma arrecadação de 750 milhões de reais para 100 mil empregos, 150 mil empregos, preferia os empregos. Porque o que nós estamos discutindo é o que a gente vai aumentar a importação dos equipamentos, porque hoje, de 100% dessa indústria, 20% está no Rio de Janeiro. Dos 60 que faltam, dos 80 que faltam, 60 dos 80, não é 60 de 100% dos 80, não. 60 de 80 está fora do Brasil. São equipamentos produzidos em outros países, importados pela indústria de petróleo. E os outros 20% dividido em outros estados. Então, essa indústria, a riqueza está aqui, mas essa indústria não está no Rio de Janeiro. A gente propôs um ICMS diferenciado lá atrás e a gente foi avançando nas propostas. Então, o que a gente pretende, as minhas emendas, é que todo o equipamento para produzir petróleo, todo equipamento pode produzir petróleo aqui no Rio, no Espírito Santo, aonde for, zero de ICMS. Zero. Produziu em outro estado, o equipamento entrou no Rio, paga 12% de ICMS. Trouxe de outro país, pague 18%. Porque, logicamente, eu não vou cansar de repetir, se o sujeito pode comprar uma embarcação, uma árvore de Natal, um equipamento para produzir petróleo lá em Singapura, com financiamento em dólar para pagar em 100 anos, ele não vai produzir aqui com risco cambial, com custo da mão de obra, e não tem financiamento. Porque se trouxer da Singapura, vai pagar 3% de ICMS. Se produzir em Santa Catarina, em Pernambuco ou em São Paulo, 3% de ICMS. Se produzir no estado do Rio de Janeiro, 3% de ICMS. E aí, Luiz, eu me permito a discordar, porque nós temos uma legislação que Vossa Excelência é autor, que benefício fiscal acima de 200 milhões de UFIS tem que ter autorização da Assembleia Legislativa. Vossa Excelência tinha essa posição até pouco tempo atrás. Vossa Excelência falou agora há pouco também que era a favor de uma ICMS diferenciado. Eu queria que Vossa Excelência deixasse eu explicar isso. Já, Vossa Excelência falou, agora eu quero falar, por favor. E aí, vem agora a última informação que Vossa Excelência, Luiz Paulo, acabou de me passar há poucas horas. O que era 1,5 bi, Vossa Excelência cortou 50%, virou 48, 49 milhões de reais de arrecadação, que tem a projeção para o próximo ano arrecadar 70 milhões. Quer dizer, nós vamos dar esse benefício, porque nós perdemos lá em 2001, com a emenda que taxou o derivado de petróleo no consumo. Perdemos em 2012, quando foi modificado para a partilha, a concessão. E perdemos na legislação que foi votada no Congresso, que redistribuiu os royalties, que é bom que a gente possa lembrar que hoje nós estamos por liminar.
da ministra Carmen Lúcia. E eu vejo que a última chance é ter um ICMS diferenciado, para que a gente possa atrair essas empresas para o estado do Rio de Janeiro. E aí, por isso que eu chamei a atenção do Elbert, doutor Serginho e do Chico, porque eu vi uma campanha lá na região dos Lagos que dizia menos royalties e mais empregos. Eu lembro que eles estavam querendo reduzir de 10% para 5% os royalties dos campos chamados maduros. Ora, deputada Marta Rocha, a Petrobras tem um custo de $14 por barril para produzir o pós-sal nos campos da região dos Lagos. $14. Mas ela está produzindo no pré-sal aqui, em Niterói e Maricá, menos de $5 o barril. Escuta, Jair Bittencourt. Menos de $5 o barril. Ela pode zerar o royalties lá. Os municípios produtores de petróleo da região dos Lagos podem pagar 10% de royalties para a Petrobras ou para as empresas produtoras, porque ainda assim será muito, muito mais atrativo produzir no pré-sal. Você faz um furo. A previsão era produzir 15 mil barris dia, produz 40, 50 mil barris dia. Um petróleo de mais qualidade, petróleo leve. Então, eu estou com a consciência tranquila. Eu prometi ao Chico Machado que ia brigar pouco. Prometi ao Luiz Paulo que ia brigar pouco. Porque... Obrigado. Toda vez que a gente fala de dados, de números, é sempre uma falácia o que vem do IBP e o que vem da Firjan. Eu lembro que em novembro foi feito o leilão do campus de Búzios. Vocês lembram? E a manchete do jornal carioca, a área da economia dizia: Búzios vai gerar 55 mil novos empregos. Campo de Búzios vai gerar 55 mil novos empregos. Isso foi em novembro. Se vocês pegarem a produção de Campo Búzios de agosto, vocês verão que a produção média diária do Campo de Búzios em agosto de 2019 foi da ordem de 471 mil barris dia. 471 mil barris dia. Vai gerar, poderá gerar, porque vai ter novos furos, equipamentos, mas nada disso ficará no Rio de Janeiro, porque vai vir de outros estados, ou, certamente, de outros países. Então, eu tenho a consciência tranquila, eu vou votar em relação ao que eu penso, o que eu estudo e o que eu conheço dessa área. E vou dizer a Vossas Excelências, é a última volta do ponteiro, não estou falando de royalties, é a única volta, é a última, para que possa dar competitividade ao Estado do Rio de Janeiro. E falar de lei federal, falar de convênio Repetro 03, 220, a gente viu que São Paulo, logo assim, após a promulgação da Lei Complementar 160, São Paulo zerou vários segmentos, inclusive o setor têxtil, zerou o ICMS para esse setor e para vários outros setores. E é isso que Minas vai fazer. Seguramente, Minas não é o estado que ficou para trás, não, porque quando nós acompanhamos a publicação dos dispositivos de benefício fiscal, ela tinha mais que o dobro de dispositivo que o estado do Rio de Janeiro. Então, eu, antes de colher os pareceres, chamo a atenção dessa questão. O Luiz Paulo já falou, eu falei. O Luiz Paulo quer explicar, vai explicar. O presidente. Vai explicar. Eu também. Só numa... Então, eu não tenho dúvida. A empresa que está hoje em Niterói, que vai ter 3%, eu já conheço empresa que vai sair e vai para São Paulo. Porque se ela paga 3% aqui no estado do Rio de Janeiro e paga 3% em São Paulo, vai pagar em São Paulo. Perdeu o atrativo de produzir aqui. Estou dizendo produzir equipamentos para exploração. Aí o sujeito falou para mim, como falou hoje para mim, mas vai para outros estados, vai para outro país. Não vai. Sabe por que não vai? Porque o óleo está aqui no estado do Rio de Janeiro.
O Luiz Paulo poderá dar o testemunho já, que ele vai falar já, que nós fizemos um debate com o então presidente da Petrobras, Pedro Parente, e vai para lá, vai para cá e discute. No final ele falou: é verdade, presidente. Janeiro de 2018. É verdade, André, deputado André. O petróleo está aqui, sim. O petróleo está... É verdade. Mas e se os investidores não vierem? Falei: mas, presidente, nós estamos em janeiro de 18. Em 2017, setembro, teve leilão. Um lance vencedor do campo chamado Entorno do Sapinho A ganhou com lance de 80% de óleo para o governo. Outros dois campos, 76,9%, 75,9%. Então, eu respeito a posição de todos, respeito até os deputados da região produtora lá do norte, do noroeste, perdão, da região dos lagos, que lá o discurso se perdeu, porque é difícil você dizer que vai votar para uma medida que vai zerar o ICMS, para atrair as empresas para o Rio para produzir os equipamentos para exploração. Porque, diferentemente de uma montadora de automóvel, de uma fábrica de cerveja, que você pode montar ela no estado do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, uma montadora como ocorreu um tempo atrás, com o Rio Grande do Sul disputando com a Bahia, o sujeito tira a montadora, vai e leva lá, mas o ICMS é pago aonde produz, e o petróleo está no mínimo 80% aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso é comprovado com os leilões do ano de 2017, 18 e 19. Então, eu com a consciência tranquila vou defender a minha oposição, não vou fazer campo de guerra aqui, de batalha, porque falar de 70 milhões de reais, quando a gente pode ter no mínimo 100 mil empregos aqui nos próximos anos, é no mínimo 100 mil empregos, seguramente. Porque essa história do Campos de Búzios de gerar 55 mil empregos pode gerar sim, mas fora do Brasil. Eu vou fazer uma réplica com o deputado Luiz Paulo. E... O presidente também gostaria de ter um minuto. Não vou. Olha só, o projeto, eu abri a sessão dizendo que eu ia deixar o Luiz Paulo falar, eu ia falar. Esse projeto já foi discutido, ele está em votação. Eu, Luiz, muito tranquilamente, uma pena que Vossa Excelência, que esteve com as mesmas premissas em relação ao Repeto, tenha, nesse momento, mudado um pouco o rumo em relação ao Repeto. Deputado Luiz Paulo.